Olá, boa tarde. Terça-feira, 29 de agosto. O Portal da Assembleia já começou. Veja os destaques de hoje. Deputado maranhense André Fufuca assume a presidência da Câmara Federal. Projeto de lei que trata da organização básica da Polícia Militar é aprovado na Assembleia. Sem recursos, o UFMA admite crise e anuncia cortes para manter suas atividades. Veja também um estudante maranhense bom de matemática, conhecido como Garoto Calculadora. É agora no Portal da Assembleia. A reitora da Universidade Federal do Maranhão, Nair Portela, confirmou ontem, durante uma entrevista, a situação de crise pela qual passa a instituição por causa de corte de repasses do governo federal. Nair Portela negou a possibilidade de suspensão das atividades, mas anunciou cortes na UFMA. O corte no orçamento da UFMA é uma realidade assustadora e que vem tirando o sossego dos gestores da instituição de ensino. Os tempos difíceis de restrição financeira podem ser vistos por todos os lados no campus do Bacanga, principalmente com obras inacabadas. O caso é mesmo preocupante. 15% do orçamento total de custeio está bloqueado e a situação tem obrigado a universidade a fazer o mesmo com menos. Mas, segundo a reitora, a luta é para que os valores das atividades fins sejam repassados. Essa situação ela não é específica da universidade, ela está no contexto nacional. São os cortes com os recursos de custeio. O que significa isso? Significa manutenção da universidade. Então, você tem despesas com o alunado, você tem despesa com as bolsas dos alunos, que isso é um montante significativo, você tem despesas com restaurante universitário, você tem despesa com recursos, com os serviços terceirizados, que são serviços essenciais. Então, esses recursos nós precisamos garantir. E isso o governo precisa para repassar um montante indispensável para a manutenção mensal. Se compararmos o orçamento deste ano, 2017, com o orçamento do ano passado, os cortes são significativos. Só para se ter uma ideia, os repasses de custeio, os cortes foram na ordem de 18,33%. São esses recursos que a universidade utiliza, por exemplo, para pagar o funcionalismo. Agora, a maior preocupação, segundo a própria reitora, foi com a redução nos recursos de capital, que são os recursos empregados para a expansão da universidade. Aí, o corte foi de 68,23%. O que acontece com isso? Cenas como esta. Prédios como este aqui, onde as obras começaram em 2011, até hoje, não chegaram ao fim. Um exemplo é esta obra. No prédio orçado em pouco mais de R$ 4.700.000, era para estar funcionando um espaço científico. A obra foi iniciada em agosto de 2015. A previsão de entrega, abril de 2016. Mas, como se vê, ainda falta muita coisa para a conclusão. A reitora fala que os cortes pelo governo federal atingem em cheio a capacidade de expansão da UFMA. Primeiro, o grande problema é o problema de capital, de investimento. Por quê? Porque a universidade ela vem de um trabalho nacional de expansão das universidades federais. Quando se fala em expansão, significa que você tem obras em construção para construir, tem salas de aula aumentadas, cursos novos a desenvolver. Então, a nossa preocupação é com a expansão da universidade, porque os cortes eles foram muito drásticos na área de capital, de investimento. Isso significa que você não pode dar continuidade às obras, você não pode estar adquirindo equipamentos, porque o corte de capital foi muito forte. Mas, independente disso, a nossa preocupação é que o governo garanta recursos essenciais para a manutenção regular da universidade, para a manutenção da sua atividade fim. Segundo dados da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, até agora foram liberados 75% do orçamento de custeio, 45% do orçamento de capital. E isso tem refletido na redução de 10% de investimento no REUNE, que é o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior. Mas a preocupação aumenta quando se projeta o futuro das universidades. Este servidor teme até a privatização. Sente temor, de a universidade estar sendo privatizada, e a gente perder nosso emprego, perder nossa,
tão sonhada estabilidade, né? Mas apesar de toda a crise, a reitora garante que a volta às aulas está mantida para a primeira semana de setembro. E por enquanto, não se fala em greve. Mas a preocupação só aumenta. É que pelo esboço do orçamento de 2018, está sendo mantidos os valores deste ano. E a reitora já espera mais cortes no orçamento. E neste caso, ter certeza é assustador. Em uma semana decisiva para a votação da reforma política, o segundo vice-presidente da Câmara, deputado André Fufuca, do PP Maranhão, assume hoje a presidência da Casa pela primeira vez. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai assumir interinamente o comando do Palácio do Planalto em razão da viagem de uma semana do presidente Michel Temer para a China. Assim, a presidência da Câmara fica no comando de André Fufuca, o segundo vice-presidente da Casa. Ele tem 28 anos e exerce seu primeiro mandato. Ontem, Fufuca se reuniu com Michel Temer e o Rodrigo Maia no Palácio do Planalto. Ao final da audiência, ele disse que o presidente da Câmara pediu para ele seguir o cronograma. Nesta semana, tem votações importantes na Casa, como a da reforma política, que ainda precisa de acordo. Ainda hoje, Fufuca vai se reunir com os líderes dos partidos. Confira o resumo da primeira sessão plenária da semana, com destaque para a aprovação de um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que trata da organização básica da Polícia Militar. Na primeira sessão plenária da semana, o deputado estadual Otelino Neto anunciou que a Ponte do Balandro, em Bequimão, vai ser inaugurada nesta terça-feira, dia 29, pelo governador Flávio Dino. Será inaugurada a Ponte do Balandro. Ponte esta que é um sonho muito antigo da população de Bequimão, que muitos que passaram, prometeram, conquistaram votos dos eleitores bequimauenses. Inclusive, havia muitos que nem acreditavam mais que aquela obra iria ser realizada. De certa forma, me sinto também contemplado pela realização desse sonho. Na tribuna, o deputado Ginho Verde reivindicou melhorias para a educação indígena, como o transporte escolar. O sistema de transporte também é um grande investimento, porque nós estamos falando do transporte adequado de alunos às escolas, né, em todo o estado do Maranhão, e de forma muito especial, por ser uma agenda na FUNAI, destacando a necessidade do transporte escolar para o povo indígena do nosso estado. Claro que, entre outras demandas, questões sociais, melhorias, tanto da escola digna, né, também a necessidade de reformar algumas escolas de várias etnias que estão aqui espalhadas pelo Maranhão, e eu fiz referência também a essa necessidade de nós mudarmos o panorama realmente da infraestrutura da educação ligada à questão da infraestrutura das escolas do estado do Maranhão. De forma muito especial, também, mais uma vez, reforçando a necessidade de investimentos para as tribos indígenas do nosso estado. O deputado Wellington do Curso ressaltou a greve dos professores municipais de São Luís e destacou os problemas da rede municipal de ensino. Hoje apresentei 2 requerimentos, um de uma audiência pública a ser realizada na próxima quinta-feira, pela manhã, lá na Procuradoria, lá no Ministério Público da Educação, e um outro requerimento para que a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa se posicione, que a Comissão de Educação da Assembleia possa conseguir uma agenda com o prefeito Edivaldo e com o secretário de Educação. O deputado Eduardo Braide fez críticas ao governo do estado ao citar que foram remanejados 29 milhões de reais do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria, o FEPA, para a Secretaria Estadual de Infraestrutura. Eu aguardo com muita tranquilidade qual é a nota que vai ser inventada pelo governador do estado para ele justificar, deputada Graça Paz, a retirada de 29 milhões do FEPA para colocar esse recurso na Secretaria de Infraestrutura. Fico no aguardo da nota do governador do estado. Nessa segunda-feira, os deputados também aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Bira do Pindaré, que isenta taxas de inscrição em concursos públicos aos eleitores convocados e nomeados para servirem à Justiça Eleitoral. Os parlamentares também aprovaram por unanimidade, em caráter de urgência, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação e transformação de organização da Polícia Militar do Estado.
Profissionais de comunicação e cerimonialistas participam esta semana em São Luís de um simpósio que traz como tema o cerimonial legislativo. A repórter Milena Dutra tem as informações. O segundo simpósio de comunicação organizacional começa hoje à noite e segue até quinta-feira em São Luís. É um evento voltado para profissionais de comunicação e também para quem atua no legislativo. Vão ser dadas dicas, palestras, orientações, um curso completo para quem quer aprender sobre o cerimonial legislativo. E para falar sobre o evento, eu converso agora com o professor Elias Azulay, que faz parte da organização. Professor, como é que foi pensado esse evento voltado para o cerimonialista, para o profissional de comunicação, para quem atua no legislativo? Como é que está a programação? Olha, essa sua pergunta é interessante, porque foi pensado. É que ao longo do tempo, nós temos sempre nos preocupado em dar melhor capacitação, preparo para os nossos profissionais que atuam na área da comunicação e da parte de cerimonial e eventos, porque não existe nenhum evento, nenhuma cerimônia que seja realizada que não precise de se comunicar, de precisar divulgar, precisa se relacionar. Tá? Então, isso tem muito a ver, especificamente, com as relações públicas, que é a nossa área. Então, nós estamos, ao longo do tempo, vendo que nós não trabalhamos sozinhos. Ninguém trabalha sozinho. Sempre nós precisamos de alguém que é parceiro, alguém com quem nós nos relacionamos e que há até interdependência entre as nossas ações. Por exemplo, não existe um cerimonialista que não precise de relações públicas. Agora sim, para quem estiver interessado, onde fazer inscrições, pode-se falar de valor, como fazer a inscrição, quem estiver interessado em participar do simpósio? Olha, a primeira parte tem uma inscrição praticamente com um valor simbólico, de R$ 50 e R$ 25, com desconto para os profissionais, não só para estudantes, mas profissionais de comunicação que estão vinculados às entidades como o Sindicato de Jornalistas, a Associação de Relações Públicas, a Associação de Comunicação, Publicidade, enfim, as entidades, eles têm um desconto, é uma taxa simbólica de R$ 25 apenas para registro, e pode ser feito através do site Simpla. Bota Simpla lá que você encontra. Agora, se botar Simpla, www.simpla.com.br mais IBSERP, /IBSERP, chega bem exatamente nesse evento. E do Legislativo, entra no site também Interleges, que é o órgão do Senado Federal, e você vai encontrar lá também, e nessa segunda parte não precisa pagar nada, basta se inscrever desde que seja vinculado a alguma entidade, alguma instituição da área. Professor Azulay, muito obrigada pelas informações. Tá aí, só lembrando, o segundo simpósio de comunicação organizacional começa nesta terça-feira e vai até quinta-feira em São Luís. Nesta terça, a abertura acontece no Teatro do Jornal O Imparcial. Nos outros dias, a programação acontece aqui no auditório Neiva Moreira, no Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão. Milena Dutra, para a TV Assembleia. Logo após o intervalo, entenda o projeto de lei que pretende bonificar em até 20% a nota do Enem para alunos maranhenses. E ainda você vai conhecer um estudante bom de matemática conhecido como Garoto Calculadora. Nós voltamos já. Olá, amigos do Esporte em Debate, estamos juntos na tela da TV Assembleia, canal 51.2, para falar de esportes. Pois é, Julinha, vamos debater o esporte, futebol, vôlei, basquete, triatlo, esporte amador e profissional. Aqui o esporte em dimensão maior na sua televisão, às segundas-feiras, 8 da noite, e às terças-feiras, a reprise do programa às 7 da manhã e às 14h30, para você não perder um lance. Vamos debater o esporte. E é claro, contando com a sua participação para nós, é de fundamental importância aqui na tela da TV Assembleia no canal 51.2 com Esporte em Debate. Até lá. Até lá, gente. Um abraço.
E olha só, não é todo mundo que está perdendo com a crise. Sempre tem um setor ou outro que consegue sobreviver melhor. É o caso dos brechóis, que vendem roupas de segunda mão e estão dando lucro para quem vende e aliviando o bolso de quem compra. Em São Luís, essa moda já pegou. Antes considerado um lugar cheio de roupas velhas, os brechós mudaram de cara e viraram tendência de moda com preços bem acessíveis. Esse tipo de loja tem registrado crescimento nos últimos anos. Segundo o levantamento do Sebrae, as micro e pequenas empresas que vendem artigos usados cresceram 210% em 5 anos. Em todo o país, já são cerca de 12 mil estabelecimentos desse tipo. Resultado de uma combinação entre consumidores mais conscientes, menor preconceito em relação aos itens de segunda mão e economia. Esta consultora do Sebrae diz que São Luís segue o movimento. Questão da sustentabilidade. Algumas pessoas também estão diminuindo o consumismo, principalmente a turma mais jovem, né? Então quer fazer um aproveitamento de peças, de roupas, então busca no brechó. Então todos esses fatores fizeram com que o crescimento desse tipo de negócio, ele evoluísse nesses 5 anos. Então realmente ele está despontando como um negócio bem rentável e bem atrativo. O negócio tem dado certo para esta produtora, que abriu um brechó para o público infantil aqui em São Luís há 2 anos. A ideia surgiu quando a minha filha era recém-nascida, ela tem 7 anos já. Quando eu entrei, eu morava no Rio de Janeiro, eu entrei num brechó infantil pela primeira vez, eu nem sabia que existia. Eu enlouqueci dentro do brechó, em 6 meses eu tinha o meu próprio brechó. Eu não aguentei aquilo, eu fiquei louca. Aqui as mamães podem comprar e vender as roupas dos pequenos. Todas as peças são cuidadosamente selecionadas. A grande maioria é roupa de marca e muitas nunca foram usadas. Vale muito a pena, porque a gente tem um conceito de loja mesmo, né? Então, as roupas são muito selecionadas, vem bastante, a maioria das peças são de marcas caras, que a gente vende por cerca de 30% do valor, peças novas, tanto no adulto quanto no infantil. No infantil, mais nova ainda, porque as crianças crescem, praticamente não usam, principalmente as roupas de festa, elas chegam aqui impecáveis. Os preços baixos aliados a produtos de qualidade são a receita de sucesso deste outro brechó localizado no Filipínio. Aqui, os produtos são vendidos a partir de R$1. Deu tão certo que já foi aberta uma segunda loja no João Paulo e vem uma terceira por aí. Iniciou com uma só, né? Mas viu que a procura e os clientes também, né? Sandra, tá na hora de você abrir uma segunda loja, aqui já tem muita coisa e a gente foi abrir uma outra e se Deus quiser der tudo certo, a gente vai abrir uma terceira sim. Segundo Sandra, os produtos com maior procura são as roupas masculinas. Mais procura é roupa masculina, principalmente calça e bermuda. Dona Meire é cliente deste brechó há meses. Eu acho muito bacana, é o meu predileto, porque ele é muito organizado, entendeu? As roupas são bem conservadas. Gosto muito, entendeu? Assim, porque às vezes no brechó não é só roupas usadas, ou então que não tem uma utilidade, né? Às vezes você encontra as peças que saíram da loja, que às vezes tem um pequeno defeitozinho, não podem mais ser vendido pelo mesmo preço normal, e elas acabam indo para o brechó. Então tem muitas coisas que você pode estar encontrando naqueles meios das usadas, né? Boas. E para quem tem interesse em investir nesse ramo, a Keila dá dicas valiosas. A primeira delas é escolher uma localização. Claro que todo negócio, para você iniciar, você tem que ter um bom planejamento, né? A base de um negócio é um bom planejamento. E dentro desse planejamento está a escolha de onde montar esse brechó, né? Quem vai consumir, as pessoas que circulam naquele ambiente onde você pretende lugar. Isso é essencial. O segundo é escolher as peças, né? O que você vai comprar, né? De quem você vai comprar, porque você vai vender uma peça que já foi usada. Então, a pessoa, quando ela compra uma peça usada, normalmente ela é um pouco mais criteriosa e vai observar se tem defeitos, se tem manchas, se está descosturada, alguma coisa. Então, esse cuidado é muito importante. Os direitos das mulheres lésbicas vão ser tema dos debates da 14ª Semana do Orgulho LGBT, que será aberta hoje às 6 horas da tarde, com o Seminário da Visibilidade Lésbica no Teatro Alcione Nazaré, que fica no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, na Praia Grande. O evento vai até o dia 3 de setembro e é uma realização do Governo do Maranhão,
por meio das Secretarias Estaduais de Direitos Humanos e Participação Popular, da Mulher e da Saúde, em parceria com o Coletivo de Lésbicas do Maranhão, Grupo Gaivota e Conselho Estadual LGBT. A programação deste ano também celebra o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, comemorado hoje, data em que foi realizado o primeiro encontro do movimento há 11 anos no Rio de Janeiro. O objetivo é registrar a luta das mulheres contra a violação de direitos em decorrência de sua orientação sexual. Se para muita gente a matemática é um bicho de 7 cabeças, para um estudante maranhense de apenas 10 anos, a matéria é tirada de letra. Ele é conhecido como garoto calculadora. Você vai conhecer agora a história de Elson Souza, morador do município de Itaipava de Grajaú, um gênio mirim da matemática. Ele tem apenas 10 anos e, como toda criança, adora jogar futebol, ir à praia, andar de bicicleta e matemática. Matemática, é isso mesmo. O Elson já é figura conhecida na internet pelo seu incrível raciocínio com os números. Essa ferinha aqui foi descoberta quando tinha 7 anos de idade por uma pessoa que ficou admirada com o rápido raciocínio que ele tem. De lá pra cá ele já foi parar em vários programas de TV. E lá ele estudava em uma pequena escola de uma comunidade do município de Itaipava do Grajaú. Agora, já com 12 anos de idade, está estudando no município de Barra do Corda, numa escola um pouquinho maior. Resolvi testar esse conhecimento. João nasceu no dia 13 de abril de 1967. Quantos anos ele tem? Tem 50 anos. E o dia 18.250. Esse foi um dos primeiros vídeos que revelou o garoto. Eu tenho um carro e ele vale 40 mil. Se tu comprar 40 mil reais em peteca, vale a 5 centavos. Quantas petecas dá? 800 mil. Depois disso, o Elson já passou por vários programas de TV. O jeito simples e espontâneo mostra que o talento é levado por o Elson de forma supernatural. Ele já ganhou até uma bolsa de estudos e agora vive em Barra do Corda com os avós. No colégio, ele é assediado, principalmente quando o trabalho é em dupla. Às vezes, quando o professor bota em dupla, aí eu olho deixo. Aí quando o professor diz, vamos lá, agora a prova vai ser em dupla, aí a briga é para quem vai contigo. Mas ele diz que não se importa quando é procurado para resolver problemas aritméticos, não. 1.250 dividido por 20. 1.250 dividido por 20. Já. Dá 62,5. Olha aí, ó. Eu não sabia decimais. Então vamos lá, ó. 1.250 dividido por 20. Eu fiz o teste para ver, deu 62,5 mesmo. Então essa tu acertou com o número decimal. E aos 10 anos, ele já sabe o que quer ser quando crescer. Engenheiro civil. Engenheiro civil, tá certo, é isso mesmo. Tá. Ele mexe muito com cálculos. O portal de hoje fica por aqui. Acesse todo o conteúdo produzido pela TV Assembleia no site al.ma.leg.br/tv e também através das nossas redes sociais. Nos reencontramos amanhã a partir da 1 da tarde com mais notícias do Legislativo Maranhense.